Preparado? Tudo bem? Ah, tá Tô bom. aqui, ó. Com a Preparado? maquininha. Boa, Eu vou fazer com a boa, Duda. maquininha. Beleza. E você já Vamos tá começar, já todo terminei. Já passei o cheio de Papai Noel espuma aqui, aí. já. Ô, Duda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é ator, o pessoal sabe. Eu queria que você contasse como é que foi que você decidiu virar ator, se era planejado, se foi ao acaso, como é que você entrou nesse universo do cinema, da TV? Como é que foi esse processo para você? Cara, na verdade, eu comecei a me interessar quando eu estava na faculdade. Eu fazia publicidade e propaganda na Uhum. universidade, no Rio de Janeiro. Aham. E aí, cara, eu tava com muita dificuldade para apresentar meus projetos, sabe? Para falar em público, defender, fazer trabalho em grupo na frente de todo mundo, apresentar os projetos. E aí tava Sim, pensando assim, pô, eu vou ter dificuldade no mercado de trabalho, eu preciso resolver isso. E certo. aí minha mãe me indicou a fazer aula com a Camila Amado. Ela falou: ah, você vai adorar a Camila, meu filho. Ela é doida que nem você. Eu lembro até hoje dela falando isso. Isso eram E aulas aí particulares ou era particular ou era aula em grupo? Como é que era esse processo, primeiras aulas que você fez? era aula particular. E quando eu cheguei lá para fazer minha primeira aula particular, eu achei Hum. a Camila mó barato, cara. Ela era realmente doidinha, que nem eu. E Ela aí era eu atriz, cheguei na... certo? Professora e atriz, Ela né? é Professora e atriz, atriz. ela é uma atriz renomada, assim, super respeitada, da geração da Fernanda Montenegro. E Caramba, como professora, eu acho que ela é até mais reconhecida do que como atriz, assim, que legal. porque ela é muito conhecida no teatro, mas Uhum. como professora, ela dava aula para todo mundo que você pudesse imaginar, assim. Então, Uhum. acabou que depois, assim, no médio prazo, assim, quando eu já estava fazendo aula há um tempo, eu fui Uhum. vendo que ela conhecia todo mundo, que ela era super bem relacionada, ela dava aula para muita gente legal. Que massa. Mas no primeiro momento, eu cheguei para fazer aula, morrendo de vergonha, ela sentada, Aham. assim, no escritório dela, na cadeira, assim, com uma escrivaninha grande, clássica, um monte de livro em volta, assim, eu morrendo de vergonha. Um monte de livro, um monte de samambaia, e tinha um monte de poodlezinho, ela tinha vários cachorrinhos. Tinha um que era Entendi. até Mas meio você tava com ceguinho. vergonha. Tava com vergonha dessa aula já. Você tinha vergonha pra caramba mesmo. Como é que foi? Você se adaptou Eu, bem? E tipo, sei aí. lá, tinha 17 anos de idade. Aham. Aí eu cheguei na casa de uma senhora que eu nunca tinha visto, né, por indicação da minha mãe, para fazer aula de teatro, uma coisa que eu nunca tinha Uhum. feito. Eu tinha feito teatro no colégio, Uhum. como, tipo, trabalho de grupo, assim, de artes no colégio, sabe Sim. assim? Teve um ano que eu fiz uma peça, eu fiz uma ponta como ator e como Aham. figurinista Caraca. nessa peça que a gente tinha que fazer, tipo, era trabalho em grupo, todo mundo Sim, tinha sim. que participar, não era opcional, Aham. assim. Mas aí, você tomou gosto aí já, Dudu? Aí você fez outros cursos? Como é que foi? Você fez essas aulas particulares, sentiu uma melhora e decidiu fazer. Como foi? Você ficou só com ela? Então, Procurou. a minha pegada era meio que uma atividade extracurricular, sabe? O que eu queria mesmo era ser diretor de criação de publicidade. Uhum. Adorava ver as campanhas do Washington Oliveto, do Nizam. Eu lembro do livro do Washington Oliveto, contando os bastidores das campanhas dele e tal. Eu achava isso mó Uhum. barato. E Uhum. eu cresci meio próximo, assim, à televisão por conta da minha mãe também, né? Que Aham. eu lembro muito bem de eu brincando de comandos em ação dentro do estúdio da minha mãe apresentando o telejornal ao vivo, e eu no cantinho brincando de comandos em ação em silêncio, assim, sabe assim? Aham. Que massa, cara. Mas eu. E aí você. Aí, quando. Não, eu digo, aí você, mas aí você estava falando que você, uma época, começou a fazer em grupo, né? Aí você foi fazer, você deu outro passo, você começou a fazer em grupo e você tinha vergonha também da. Você sentiu um peixe fora d'água, você comentou uma vez, né? Você fazia teatro com a galera, mas você não era uma coisa que ainda você vê como uma profissão. Ainda assim era superar desafios, né? Não, agora para superar o desafio e interagir com a galera, perder a timidez. Sempre você foi vendo como superação de desafios, né? Você comentou uma vez. Então, aí eu comecei fazendo as aulas particulares, e uma das primeiras coisas que ela passava no curso, nessas aulas particulares, era o ser ou não ser, que é um Uhum. dos textos mais complexos, né, cara, e clássicos do teatro, do William Shakespeare. E aí eu ficava ali, tipo, bem iniciante, começando a interagir com essa coisa do texto. Ela mandou ler o Carta a um Jovem Poeta,
do Rainer Maria Rilke. Uhum. E aí, nesse livro, que eu acho que foi o primeiro livro que ela me indicou, que ela mandou ler, que fala muito do jovem poeta perguntando para o Rilke respondendo a ele, fazendo uma pergunta muito simples, assim, por que você escreve? E aí, ele falando que ele escreve porque ele precisa colocar para fora todos aqueles sentimentos que ele tem, tudo que ele enxerga no mundo, ele precisa de alguma forma botar para fora, sintetizar tudo aquilo que ele está vendo e tal. E ele falou, pronto, então você está pronto, você não precisa de mim. Porque, na verdade, o artista ele tem que ter essa necessidade, né? A tese do livro é basicamente essa. O artista ele tem que ter essa necessidade de dividir com o mundo as coisas que ele sente, que ele vê, que ele vai aprendendo e tal. E eu achei muito interessante esse conceito também. Aí eu lembrei, agora fazendo aquela psicologia reversa, né? Alguns anos depois, eu era aquele molequinho, cara, que saía de casa fantasiado. Eu só saía de casa vestido de He-Man, de Thundercat. Aí quando tava frio, era Super-Homem, Jaspion, porque tinha um colanzinho, né? Tipo que... sim. Mas é igual hoje em dia, a gente só sai de casa levando a carteira, o celular. Eu saía de casa, peraí, a gente vai sair, peraí, cadê minha espada? Ah, tá ali. Eu pegava minha espada e botava assim e saía, sabe? Tipo, eu sempre gostei muito de viver no mundo da fantasia, assim, sabe? De me imaginar como um personagem numa história. Tinha o comandos em ação, exatamente, que você falou do comandos em ação aí. Mas aí você sentiu, agora você, voltando no tempo, você consegue ver isso. Mas na hora, Duda, como foi pra você assim, beleza, agora eu tô fazendo teatro num grupo, como é que foi você vendo, como é que você sentiu que foi o pulo, que você falou, não, beleza, é isso que eu quero fazer. Qual foi o momento que rolou uma oportunidade, que você falou, não, é isso que eu quero ser da minha vida, entendeu? Quando foi naquela época que caiu essa ficha pra você? Vamos fazer. Cara, na verdade, tinha uma coisa muito engraçada. Era segredo de Estado. Eu não deixava ninguém saber que eu fazia aula de teatro. Só meus melhores amigos, né, meus parentes mais próximos sabiam. Era tipo, tô fazendo aula de teatro, mas você não conta pra ninguém, hein? Porque eu não queria criar nenhuma expectativa e não queria chamar atenção para essa atividade, sabe? Que era fazia porque eu achava que era importante para o meu desenvolvimento e tal. E aí, quando eu fui superando esses pequenos desafios, e a Camila, ela era muito engraçada, porque ela fazia as coisas mais doidas assim com a gente, como se fosse muito natural. Tipo, eu era super tímido e eu nunca cantava, nunca tinha feito aula de canto nem nada. Ela dava uns exercícios que eu tinha que cantar. Aí eu tentando dar o migué, né? Enfim, mas cantar o quê? Eu não sei nenhuma letra, nenhuma música. Ah, então canta parabéns pra você, não tem problema, qualquer coisa, eu só quero te ver cantar. Aí ela botava a gente pra fazer esses exercícios de superação do ridículo várias vezes. E aí do nada, eu lembro bem, cara, desse dia que chegou Nossa, como é que é? Uma VJ da MTV, que agora eu esqueci o nome. Mas ela chegou, ela era a próxima aluna depois de mim. E aí a Camila falou, pode entrar aí, participa que fica aqui assistindo aqui a aula. Aí eu, não, tá tranquilo. Aí botou a VJ da MTV, que tava no ar na MTV. Eu esqueci o nome dela agora, cara. Aí, quando eu vi, eu tava cantando pra VJ da MTV, sabe assim? Tipo, na sala da Camila, tava a Camila no lugar dela lá, sentada, a escrivaninha no meio, aquelas duas cadeiras que ficam na frente da escrivaninha, né? O cenário clássico de escritório. E aí eu tava cantando pra VJ da MTV, sabe? Umas situações assim muito doidas. E aí quando eu fui superando essas coisinhas, aí depois eu acabei entrando pra aula de grupo que ela tinha também na Casa de Pedra, na Gávea. Aí eu procurei depois um curso ali na Casa da Gávea, que era uma escola de teatro tradicional lá do Rio de Janeiro. Fiz um curso com o Roberto Bom-Tempo, que é um ator também consagrado, que foi muito interessante. E aí eu fui superando esses pequenos desafios, eu senti, cara, um pouquinho dessa energia da fantasia, quando eu brincava de bonequinho, sabe? Quando eu vestia fantasia. Falava, agora eu sou o Zorro. Aí botava a máscarazinha, e aí de quem dissesse que eu não era o Zorro, né? Que é a coisa da criança, né? Que é a capacidade mergulhar mesmo no personagem. Muito doido. Aí eu fui gostando da brincadeira. Que legal, Duda. Mas aí, por exemplo, você comentou... Vai lá, que eu tô indo aqui. Eu lembro que você falou que você era bem tímido, mesmo com esses de câmera, né?
você tinha uma certa timidez ali, né, de fazer. Aí você foi superando. O legal é que você vai superando o desafio. Você vai vendo cada desafio novo, você vai mergulhando nele para superar e se aprimorar como ser humano, né? Legal que você encontrou isso no teatro, né, na interpretação. Tá me ouvindo aí, Duda? Ah, deu uma cortadinha. Voltou. Pois é, tem uma coisa engraçada, cara, que eu acho também que todo mundo, todo moleque de 17, quase todos os moleques de 17 anos, 16, 17 anos, ele tem que ser tímido, porque, primeiro, ele está apenas chegando no mundo, né? Se ele chegar muito extrovertido, falando muito, pô, ele não tem muita bagagem para falar, né? Tipo, objetivamente falando, ele não viveu muito ainda. Então, se ele chegar num ambiente cheio de gente, por exemplo, eu, estudante de publicidade, se eu chegasse numa agência de publicidade para fazer uma entrevista de emprego, sabe? E eu chegasse falando pra caramba e tal, isso eu acho que até não faz muito sentido, né? Eu acho que, naturalmente, quando você vai vivendo várias situações diferentes, vai vivendo a vida, você naturalmente, muita gente acaba perdendo o que a gente entende por timidez nessa adolescência, no início da idade adulta, como um processo natural. Sim. Mas eu sentia que eu estava meio que... tava me fazendo mal, sabe? Tava me deixando... Tava me impedindo. Te impedindo de dar novos passos. Né? Entendi. Que legal. E aí você falou uma vez que aí você viu uma entrevista do Wolf Maia e ele comentou que existia um curso de uma oficina de atores na Globo, né? Aí você falou, vamos jogar. Aí nisso já tinha passado um tempão, eu já tinha feito curso de particular com a Camila, aula particular com a Camila, o curso de pedra da Gávea. Já tinha feito alguns workshops e já tinha entrado num curso de interpretação para câmeras do Antônio Amâncio. E lá também era legal porque tinha um monte de gente da TV que já estava trabalhando também, entre os alunos dele, que continuavam fazendo aula, tipo o Cauã Raymond, a Aline Moraes, o Rodrigo Hilbert, então, e o Bruno Gagliasso. O Bruno Gagliasso não chegou a ser da mesma época que eu, mas tinha fotinho dele estampada no mural, assim, de lá. E depois você fez novela junto com esse pessoal aí, né? Depois eu até trabalhei com a galera. Mas aí quando eu já estava começando a ver como é que seria a minha estratégia, já estava começando a vislumbrar a possibilidade de trabalhar na TV como uma experiência, porque eu fui traçando o plano mais ou menos assim. Eu quero conhecer como eu quero trabalhar, criando campanha de publicidade para TV, mídia impressa, outdoor e tudo, mas eu sempre pensava muito na TV, eu preciso conhecer a TV de dentro. Quero conhecer o show business por dentro, assim. E como também a minha mãe sempre fez muita entrevista cultural, né? Então ela conhecia sempre muita gente do show business, e eu sempre convivi também com essas pessoas nos bastidores. Então eu falei, pô, pode ser uma experiência muito legal se eu for fazer uma novela, por exemplo. Então eu vou poder ser um publicitário muito mais experiente, porque eu conhecia aquela experiência de dentro e tal. Aí foi assim que eu fui me convencendo. Aí eu lembro bem, cara, o dia que eu conversei com meu pai. A minha mãe já sabia disso, porque ela foi acompanhando esse processo mais de perto, já que eu morava com a minha mãe. Mas eu lembro do dia que foi uma das últimas conversas sérias que eu tive com meu pai. Meu pai faleceu num acidente de carro, 2 dias depois, um dia depois dessa conversa, inclusive. Caramba. Aí eu conversei com ele contando esse meu plano, de que eu tava montando esse plano, de que eu queria fazer uma novela como ator, e aí eu ia conhecer melhor aquilo, ia ser uma experiência muito enriquecedora e tal. E aí ele gostou muito da ideia, assim, tipo, eu tava meio tenso que eu ia contar esse plano pro meu pai, achei que ele podia criar alguma resistência, ouvir com um ponto de vista diferente e tal, mas ele achou uma ideia genial, assim, ele achou que ia ser muito bom para mim. E isso foi muito, muito bom, porque eu tive essa conversa com ele, de homem para homem, né? Eu com 18 anos, assim, começando a virar homem, né? E ele gostou desse plano, ele aprovou. Isso aí para mim foi muito importante, porque aí teve todo o acidente e tal, mas acabou que com a chancela dele, eu vi isso também, é aquela coisa, quando o pai autoriza, né? Por exemplo, agora, a Zoe, eu não deixo ela ficar com a chupeta de jeito nenhum,
Só pra Naná. Eu falo, Pepe, só pra Naná, Zozô, você sabe bem. Aí ela fica me provocando. Aí, quando chega a hora de Naná, e eu entrego a chupeta pra ela, ela pega a chupeta como se fosse, sabe, uma coisa divina, sabe? Uma autorização divina para poder usar a chupeta. E ela, às vezes, nem acredita. É bom demais para ser verdade. Sabe assim? É muito engraçado. E eu acho que legal, eu com isso também, com a força que meus pais me deram. Entendi. A minha mãe, desde o início, que a gente era mais próximo, assim, porque convivia mais, mas eu sempre fui muito amigo do meu pai também. E aí a minha mãe entrevistou o Wolf Maia no Sem Censura e ele falou muito da oficina de atores da TV Globo, que era um curso que era dentro da TV Globo para preparar o elenco para trabalhar lá dentro, mas era muito mais do que a interpretação em si, era um curso que mostrava como era o sistema Globo de televisão, sabe? Mostrava como os atores trabalhavam lá dentro. E aí eu fui buscar o teste para fazer parte dessa oficina da Globo. Tinha um teste para entrar na oficina. Tinha que fazer o teste para entrar. Aí quando eu fui fazer o teste para a oficina, eu conheci o Nelson Fonseca, que era o produtor de elenco da novela. Agora é que são elas, uma novela das 6. Que entrou agora na época, eu estava me preparando. Acabei passando para a novela e não fui para a oficina. E é muito engraçado que uma das primeiras cenas... Não fiz. Caramba. Porque acabei quebrando o plano, eu atropelei o plano, sem querer, assim. Tava no lugar certo na hora certa, sem querer não foi, né? Mas ao mesmo tempo, cara, foi muito engraçado, porque eu lembro que a primeira externa grande que eu fui gravar, eu não sabia nem onde é que estavam as câmeras, porque eu nunca tinha visto um set de filmagem de novela. Sim, só tinha feito curso câmera, que fica uma câmera... aquela câmerazinha Tabajara ali, eu gravava no VHS. E aí, qual foi a experiência lá? E eu não queria ser o babaca que olhava pra câmera, sabe? Tipo, pô, corta! O Dudu olhou pra câmera, sabe assim? Aí eu sabia que a câmera tava por ali, eu nem passava o olho perto. Eu passava assim, sabe? E eu não sabia nem onde é que tava a câmera, cara. Isso foi uma experiência muito engraçada. Porque caramba, essa foi a sua primeira novela que você fez? Minha primeira novela em 2003. Aí depois você fez, eu peguei aqui, você fez a América, depois dessa América, qual mais, Dudá, que você foi? Eu separei uns trechos aqui para mostrar pra galera relembrar. Legal. Vou dar um play aqui. Vou pegar um pedacinho da América aqui pro pessoal assistir aqui. Qual é a lojinha? Fala sério, deixa de onda. Você aí, Dudá. Tô achando que achar isso, né? Tá de gozação. Magrinha, moleque. Mulher, tinha caluniar a pobre da Creuza. Você nem acredita, Radar. Não acredita em quê? Fala aí, Creuza. Você morre de medo desse tião, né? Não é pra ter? Bacana. Olha só o que eu trouxe pra você. Ainda trouxe presente pra mãe. Filho, obrigada. Essa daí já tava mais. Essa aí já tinha pegado a manha, né, Dudá? Essa novela foi em 2005, foi meu terceiro trabalho. Que coisa mais. Novela das 9, né? Essa aqui, novela foi sucesso, América. Primeira novela das 9. Mas me conta, e Boiadeiros, é bacana mesmo? Bacana. Bom, olha só, eu vou deixar vocês dois à vontade. Muito legal, Dudá. E aí depois você fez Caminho das Índias também, né? Que você era um bad boy, né? Como é que era esse personagem do Caminho das Índias? Eu lembro que marcou bem essa novela, seu personagem aí, né? Que era um momento que tinha no Rio de Janeiro, essa galera, como é que eles chamavam? O pessoal lutava jiu-jitsu, saia brigando, esse personagem que você fez. Pit Boy, né? Foi um papel de destaque esse daí, né? Porque lembra que tava tendo muitos acontecimentos lá no Rio. Como é que foi esse papel para você, Dudá, a preparação? Porque também envolvia luta, né, nessa novela aí. Você lutava bastante no Caminho das Índias, né? Pois é, tinha muita cena de ação, cara. Essa novela, a gente mostrava várias coisas. Retratava a falta de respeito dos professores com os alunos com os professores, porque a novela fazia um contraponto Brasil e Índia, né? Aí, nesse caso, como é Caminho das Índias, aí lá mostrava bastante o respeito ao mestre e tal. E eu era o contraponto a isso aqui, fazendo bem o Pit Boy, filhinho de papai, que desrespeitava todo mundo no colégio, a professora, a diretora do colégio, fazia bullying, batia nas pessoas. Então ele era bem... Um pedacinho para o pessoal. O exemplo oposto. Anti-exemplo, né? O anti-exemplo, Vou mostrar um pedacinho para a galera aqui, ó. Tem você dirigia carro, batia, ó. Bora! Aquela ali,
Mete o pé aí, filho! É, pra quem comprar pra gente um boneco daquele de borracha. Quem não comprou, vamos ver. Calma, calma. Tá? O senhor pode me acompanhar, por favor? Não vou não. Zeca, não fala nada. Olha lá, o Antônio Calone. Ô, Zeca, calma, ixi, tá tudo certo. Vai, calma, calma. Calma. O senhor tá preso. Não. Não, peraí, preso não. Não. Não, mostrava bem. Ele não tá preso, não, peraí. Por que o menino tá preso? Por que ele tá preso? Pelo amor de Deus, ele não tá preso. Desacato a autoridade. É muito legal. E aí eu lembro, e aqui, Duda, é legal, cara, que aqui você tem que fazer uma preparação para fazer a cena de luta, né? Tem uma cena de luta aqui, que é na reta final. Aí eu tenho uma cena aqui, Duda, que é você, que é a cena de ação. Aqui tem os bastidores dela aqui também. Aqui, botar um pedacinho. Dá a farinha, aquela boca vadia pra ter racão e todo mundo se entender. Cena de luta. Aí vai começar uma briga boa agora. Vai começar a briga boa. Até o final, cuidado, todo mundo igual, tá Gravando. Foi sua primeira cena de luta essa, Duda? Não, essa daí foi a mais elaborada da novela toda. Aí começa a briga, isso tudo é cidade cenográfica. Cidade cenográfica lá no Projac, como se fosse lá. E a gente fez essa coreografia e ensaiou ela vários dias. É, eu tenho um pedacinho aqui também da sua coreografia aqui, ó. Foi uma cena elaborada essa aqui, né, cara? Pô, bastante, cara. Eu tenho os bastidores dela aqui também, vou botar pro pessoal. Então aqui você começou já a colocar mais em ação aquele seu lado ali da criança, que ação, luta, né, Duda? Cara, então, aí eu me diverti muito fazendo essa novela, cara. Eu gostava muito dessa parte de interagir com os dublês, pegar... É, aqui, ó, tem uma cena sua com os dublês aqui, ó. Alex, então, seu eu bandido dos ensaio inglês. de tarde lá no cenário pra gente passar... Vadia mesmo! Ó, tá vendo? Nas costas do Fábio Felipe, que é o ator que tá dançando comigo, é a arquitetura aí de motocross, que é muito usado para proteger a coluna. E aí a gente passando tudo, coreografando junto com os dublês, fazendo a sequência toda, decorando tudo. Nada improvisado, né? Porque tem que minimizar bastante o risco, né? Para ninguém se machucar e ficar bem feito, incrível, para quem estiver assistindo poder entrar na cena junto, né? Entendi. Bom, aí você começou a adquirir o gosto, né, por essa coisa de ação, né? Foi aqui que Pois nasceu. é, não, essa novela... Não, desde sempre, cara. Eu lembro que quando eu tinha uma cena de confusão, de briga, já era, tipo, a cena mais legal da semana, sabe? Vai ter a cena da briga na quinta-feira, meio-dia, tá marcada a cena da luta, sabe assim, da briga. E aí eu ficava com aquilo igual criança, assim, tipo, todo feliz, tendo ideia, imaginando as coisas. E aí eu chegava para gravar, às vezes, eu lembro de uma briga em Malhação, que foi meu segundo trabalho. Teve uma luta, que foi a primeira luta do personagem, mais elaborada, assim. Eu cheguei como se não houvesse amanhã, mega empolgado, assim. Aí um dos atores que fazia a cena comigo, ele... será que tem como a gente fazer a cena sem rolar no chão e tal? Eu, não! Vamos rolar no chão sim, cara! É a nossa cena de luta, a gente rola no chão e não sei o que, igual Chaves. Isas, e a gente vai, e a gente luta. Isas. E aí, cara, e aí, mas e aí, não rolou? Como é que foi? Aí acabou que a cena rolou bem, a gente rolou no chão, não sei o que, teve uma briga boa. Mas eu fiquei sempre com isso na cabeça, fala, cara, eu quero muito investir nesse... Desde o seu segundo trabalho, você já estava com isso na cabeça, de investir no segmento de ação, assim, de fazer cenas de ação, ser um ator de ação, né? Tipo... Que nem tem o Tom Cruise lá nos Estados Unidos, o cara The Rock, que são atores que fazem filmes de ação, estão envolvidos nas cenas de ação. Aí você, Duda, você tem um trabalho muito importante que você fez também, que foi o Cúmplice de um Resgate. Lá também tinha luta, né, Duda, no Cúmplice de um Resgate. Você também chegou a fazer cena de ação lá, né? A Cúmplice de um Resgate, como quase toda novela, é 95% diálogo e
né, emoção e tal, mas de vez em quando tem uma cena de ação ou outra. Aí teve uma que marcou bastante, foi um salvamento, um resgate, né, que eu tive que fazer do Matheus, que era o personagem que estava... O menino mal pegou o menino bonzinho, amarrou ele, botou ele numa canoa e soltou no lago, e a canoa estava furada. E aí eu estava fazendo um passeio romântico com a Rebeca, Otávio e a Rebeca fazendo um passeio romântico no parque. Aí, de repente, a gente ouviu uns gritos. Você ouviu? Ah, eu ouvi. O que foi? Ah, não sei. Ah, tem um barco ali no lago. Que estranho. Ué, aquele barco está se mexendo. Peraí, tem um menino lá. Aí eu tiro o sapato e pulo no lago. Aí vou nadando. E aí resgato esse moleque que estava amarrado de roupa e sapato no lago. E ele ia morrer afogado. Aí o meu personagem resgata ele. E essa cena, cara, foi muito engraçado, porque a gente demorou horas para gravar, né? Tava frio, porque a gente gravava no interior de São Paulo essas cenas assim. Então tava mó friaca, o lago tava gelado. A parte mais complexa foi um dublê que foi colocado ali com figurino. Ah, teve um dublê. Para fazer o menino ou para fazer você o dublê? Foi o menino que ele fez? Nessa canoa. Aí no meio do lago, só que ninguém podia aparecer. Tinha uma equipe de salvamento ali, um bombeiro, com outra canoa e tal. E tinha toda a equipe da novela do SBT e tal, só que todo mundo ficou escondido, porque não podia aparecer, obviamente, né? E aí, cara, rolou uma adrenalina muito doida, porque eu dei um tiro como se não houvesse amanhã. Eu nadei com todo o meu gás, assim, para chegar na canoa, né? Porque eu queria, começar a cena bem. Aí, tchá. Cheguei na canoa exausto, porque eram, sei lá, alguns metros para dentro do lago, né? Sim. E eu de calça também, que é o figurino da... Aí eu lembro que eu peguei ele, fiz o procedimento certinho, né? Que a gente já tinha... Eu já tinha gravado uma cena de salvamento antes, em outra novela, mas o bombeiro estava lá, a gente ensaiou tudo bonitinho. Peguei ele debaixo aqui da axila, né? Como se fosse uma gravata, mas por baixo aqui. E tava nadando para voltar. E aí demora horas, porque eu tava puxando um cara que tava de tênis, moletom, calça jeans, amarrado, e eu de calça cargo, também molhado, e na volta, porque na ida eu já tinha dado todo o meu gás ali. E aí, cara, no meio do negócio, eu cheguei para ele e falei, aí, nada um pouco aí que eu tô exausto. Aí ele começou a nadar, porque a perna dele não tava amarrada, mas só o braço, né? E aí, cara, no meio tipo, 1 minuto depois, ele já tava com o olho arregalado, assim, com cara de desespero, o semblante já tinha mudado, ele já tava com uma cara de desespero. Aí ele, eu não tô conseguindo nadar, socorro! Aí eu ia, aí ele começou o cara com o braço amarrado. Desesperado, aí fica te afundando, porque não quer se apoiar em você como uma boia. E aí eu comecei a gritar aqui, Caraca. do SBT, eles achando que a gente estava tirando onda. And the Oscar goes to, né? Duda Nagler. Caraca, Na Duda. verdade, a gente estava passando um perrengue sério. Até que eles realizaram que a gente estava passando perrengue de verdade, e aí o barco foi vindo, né? Mas foi Duda, que história, real. Não, foi história Caramba. real. Tem até no meu canal. Sim. Bastidores E aí, disso. Eu cara, peguei isso é importante. gravei com ele. Desesperado, a gente ainda com adrenalina, sabe? O olho arregalado assim, e a gente contando como é que foi o salvamento, que foi um salvamento de verdade. Você dele, no caso, né? Ali, ô, Duda, mas fala uma coisa, aí que você começou a ver como esse trabalho de dublê e ator de ação é importante ter um embasamento, né, se preparar para isso, não é uma coisa que você... vou fazer uma cena, uma semana antes eu me preparo, é uma coisa que você demanda você adquirir conhecimentos para ter aptidão para fazer isso, né? E eu lembro que você começou a estudar muito luta, né? Você começou a praticar luta. Aí, eu não sei se foi você, quando teve o Rio Heroes, que era uma série de luta, você já estava fazendo luta quando apareceu, ou em função do Rio Heroes você decidiu fazer para te ajudar na série? Como é que foi o processo do Rio Heroes, Duda? Tem um trailerzinho aqui também, mostrar para a galera enquanto você fala aí. Cara, rolou uma coisa muito legal, porque tem uma coisa assim, né? Quanto mais você trabalha para uma determinada coisa, sei lá, se o universo, se Deus, o que acontece, mas você atrai de alguma forma aquilo que você está trabalhando para conquistar, né? Tem alguma coisa inexplicável, assim. E aí, entre um trabalho e outro, quando terminou o Cúmplice de um Resgate, eu já estava com vontade de voltar a treinar jiu-jitsu há um tempão,
Mas eu ficava naquela... Tem um monte de cena em close, romântica, assim. Eu vou chegar lá com o olho roxo, né? Aí eu fiquei naquela... Quando terminar a novela, eu volto. Quando terminar, eu volto. Quando terminar, eu volto. Aí terminou a novela. O Augusto Garcia, que era o ator que fazia o Pastor Augusto, na novela Cúmplice de um Resgate, me levou na academia de jiu-jitsu dele aqui em São Paulo. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu aqui em São Paulo. Durante toda a novela eu continuei treinando Muay Thai e tal, mas só batendo na manopla, sem muita luta assim e tal, para treinar, para manter a técnica e tal, mas também para não machucar. Hoje em dia eu até já mudei meu critério. Antes eu era mais Nutella. Hoje em dia, quando eu fui acostumando, e aí agora eu já até faço. Se eu tiver que fazer um personagem mais romântico, eu vou treinar mesmo. Se eu chegar com a cara amassada, eu dou um jeito lá na maquiagem e tal. Mas nessa época eu tava meio... Não, é melhor não sei o quê. Aí eu voltei a treinar... Aí você mergulhou. Fala aí, Dan. Voltei a treinar jiu-jitsu aqui em São Paulo. E aí fui tomando gosto, fui engrenando e tal. E mantendo também o Muay Thai. Treinando jiu-jitsu e Muay Thai. E aí eu tenho um videozinho que eu baixei aqui. Pode falar que eu vou pegar um vídeo de você lutando jiu-jitsu. Você participou de um campeonato até. Vou pegar aqui para ilustrar enquanto você fala aí. Pode ir mandando bala aí, Dudan. Tô só pegando aqui. Aí, cara, eu tinha feito uma aula com a Sabrina no Rio de Janeiro, com o Chico Salgado, que é nosso professor. Esse foi o campeonato que eu participei na faixa azul de jiu-jitsu. Antes da segunda temporada de Rio Heroes. Foi parte da minha preparação para o personagem. Aí, cara, eu tinha acabado de fazer uma aula e postar no Instagram. Eu treinando Muay Thai lá com o Chico Salgado, lá no Rio de Janeiro. Eu tava até no Rio nesse dia. E aí eu recebi uma mensagem da produtora de elenco da Malhação, falando assim: Duda, tem um personagem aqui que é campeão de MMA para fazer uma participação na Malhação. Você toparia fazer? Você tá contratado? Como é que tá? Que caiu o sinal, baixou aqui. Aí ela, você tem alguma foto sua? Aí na hora eu achei que ela tinha visto no meu Instagram, por isso que ela mandou. E ela não tinha visto. Ela falou: você tem alguma foto sua para eu ver como é que você tá hoje? Aí eu já mandei a foto do próprio Instagram. Ela já mandou pro diretor, o Adriano Mello. O Adriano já tinha trabalhado comigo em 3 novelas no passado. Aí ele me convidou para fazer a participação como lutador campeão de MMA, o Wanderson, que era um campeão desonesto, corrupto, que não valia nada. E aí eu fui fazer a Malhação e teve 3 cenas de luta que eu brinco que foram meus momentos Rock Balboa, assim, de gravação de 8 horas, de 6 horas e meia dentro do estúdio, gravando no octógono, sabe? Fazendo a cena de luta. Isso na Malhação ou já... Né? Isso na Malhação ainda, ou já na Malhação? Malhação 2017. Entendi. Aí o Rio Heroes foi meu primeiro lutador. Aí, por conta da Malhação, o diretor de Rio Heroes me convidou para fazer o Rio Heroes. Que era também um faixa preta de jiu-jitsu, lutador de vale tudo. E vou aí pegar o trailer aqui para mostrar do Rio Heroes. Oi? Vou pegar o trailerzinho do Rio Heroes para o pessoal ver aqui. Boa. O Rio Heroes era luta o tempo inteiro, né, Duda? Não, o Rio Heroes era uma série sobre um campeonato clandestino de vale tudo. E aconteceu de verdade, aconteceu em 2007 aqui em São Paulo. E foi bem controverso, bem polêmico. Porque ele resgatava aquele vale tudo de antigamente, sem regra nenhuma, sabe? Aqui tem um trecho luva, aqui, ó. Sem tempo, sem divisão de peso. Mostra pra galera. Rio Heroes. Esse aí você ficou a temporada inteira de octógono, né? Pois é, essa aí é o bastidores da segunda temporada, isso aí. Eu gosto muito de gravar os bastidores, cara. Virou um hábito meu. É muito legal porque mostra o seu trabalho ali, né? Que vê que você realmente está colocando a mão na massa ali, né, Duda? Não é... Você usa pouco dublê, né? A maioria das cenas você vai lá e faz as próprias lutas, as próprias cenas. Olha aí, ó. Bastidores do Rio. A preparação toda. André Ramiro aí, ó, comigo. O Renan, nosso amigo Renan Medeiros, que é o coordenador de ação do Rio Heroes, tá com a gente aqui da Garota da Moto e também do nosso Weekly Action. Que é nosso projeto. Amanhã vai estar aqui o Renan vai estar aqui.
Então, Duda, e aí Weekly você Action, falou, cara, envolve no beleza, Brasil. o que é o Weekly Action envolve no Brasil? Aí, quando você terminou o Rio Heroes e falou, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero ser ator de ação, quero fazer esse tipo de personagem, quero investir nesse universo dentro da carreira de ator. Quais foram os passos que você deu? Os próximos passos que você deu ou aonde a vida acabou te levando, né? Porque, como você mesmo disse, parece que o universo vai conspirando ao nosso favor quando a gente está tomando as ações que a gente deseja. É muito doido isso, porque no início eu falava assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer cena de ação, eu cresci assistindo Duro de Matar, Rambo, Comando para Matar, o Predador, Máquina Mortífera, o Patriota, Coração Valente. Eu achava muito animal, sabe, esse universo assim. Voltou. Você estava falando que você achava muito legal. Voltou. Você estava falando do Patriota, que você vê esses filmes de misturar com... Coração Valente, Máquina Mortífera, Duro de Matar, Chuck Norris, o Bruce Lee, Charles Bronson, né, Matrix, tudo isso me marcou muito, cara. Eu adorava esse tipo de filme, assim. Até hoje eu gosto muito. E aí eu pensava assim, um dia eu quero me especializar nessa área. Por exemplo, quando acabou Caminho das Índias, foi a novela que eu fiz até então, que mais tinha cena de efeito especial, dublê e tal. Eu fui para Los Angeles, fiquei um tempo lá, e aí eu comprei todos os equipamentos de proteção, sabe? Eu adorava essas coisas, procurava bastante coisa e tal, para aprender e poder trazer para o Brasil também, e aprender, e até conhecer as pessoas aqui do Brasil que fazem mais isso. Mas eu deixava uma coisa, no futuro eu faço, no futuro eu faço. E acho que com o nascimento da minha filha, com a Sabrina descobrindo que estava grávida, assim, eu acho que me deu um estalo que eu falei, cara, eu não posso ficar esperando um dia a oportunidade chegar, eu tenho que realizar isso, né? Eu tenho que correr atrás e tal. Eu acho que deu uma acelerada nessa... E aí você começou a fazer projetos voltados para ação, né? Porque como você mesmo comentou, na época não tem muitos projetos, às vezes, filmes de ação, porque são filmes caros. Então você começou a fazer um raciocínio de, beleza, como desenvolver? Aí conta como é que foi, que agora, recentemente, você até trouxe o Bob Holland, né, que é um dublê consagrado lá em Hollywood, aqui para o Brasil, fez um workshop com ele. Como foi desse momento que você tomou a decisão de, agora que eu vou me especializar como ator de ação? Qual foi o passo a passo que veio na sua mente e até chegar agora nesse momento em que você conseguiu trazer esse dublê de Hollywood para cá, para se aprimorar também como ator de ação? Não, nesse caminho, no meio termo aí disso tudo, eu fui no escritório um dia fazer uma reunião com a minha cunhada, que é a minha empresária também, que é a Karina Sato, e o Karim Sato, e a Sabrina, que tem um escritório, né? E aí eu tava conversando com a Karina, ela falou, você tem que ir na O2 para fazer a sua ficha lá e tal. E a Sabrina, desde que eu conhecer a Sabrina, você tem que conhecer um amigo meu que foi diretor do filme que eu fiz, o Stefano, você vai adorar ele e tal. Aí entrava por um ouvido e saía pelo outro, acabava não prestando atenção. Vou procurar assim. Aí um dia a Karina chegou e marcou para eu ir na O2 para fazer minha ficha lá, que eu nunca tinha feito. E aí quando eu cheguei lá, tinha um cara chamado Stefano, que é um diretor que trabalhou muito na O2, que tem uma carreira muito legal, que dirigiu o filme A Grande Vitória com a Sabrina. E aí o Stefano fez um tour comigo lá na O2, e aí a gente, quando terminou o tour, a gente começou a conversar. E a gente, sei lá, viu que a gente tinha assuntos em comum, a gente se deu bem e tal. Aí eu cheguei e comecei a falar, eu tenho muita vontade de fazer filme de ação. Aí você falou também, eu também, cara, eu fiz até um curta uma vez com o Alexandre Frota, vou te mandar meu curta para você assistir, muito legal, a gente quebrou tudo, foi muito maneiro. Aí a gente começou a conversar, aí eu assisti o curta, aí toda hora você falava, você tem que conhecer meu irmão, você vai gostar do meu irmão, você tem que conhecer meu irmão, você tem que conhecer meu irmão. Até que um dia a gente marcou de tomar um café em algum shopping aqui em São Paulo. Foi na Paulista, Aí a gente foi tomar um café, acabou que a gente falou pra caramba, criou um monte de expectativa em relação a várias coisas. E aí, um tempo depois, a gente juntou e criou um time, tipo Weekly Action, né? Que a gente chamou, né? Que a gente tinha que fazer uma cena de ação por semana. Que a gente botou cujo que custar, era uma cena.
uma cena plano sequência, sem corte, né? Aí juntou o Renan, né? O dublê, juntou, era o Renan, você, o Pipo, eu. A gente, toda semana, uma cena de ação e vamos lá, ir postando, né? Mas a gente ia lá para a quadra do prédio, a quadra do prédio de vocês levavam a câmera Red de cinema que vocês têm, e aí a gente fazia essa... E o Renan tinha trabalhado comigo no Rio Heroes, antes em Cúmplice de um Resgate, ele tinha feito uma cena comigo, e aí depois no Rio Heroes ele era o coordenador das cenas de ação, ele era o stunt designer e stunt coordinator. E legal que a gente viu que, assim, é legal fazer só cena de ação, mas a cena de ação também precisa de um enredo, né? E aí que rolou o curta que a gente fez da academia. Que a gente pegou uma historinha, fez uma cena, e é um curta que agora tá mandando para festivais. Esse processo foi muito interessante. Digamos assim, que esse processo não se encerrou, mas chegou nesse curta, foi uma trajetória. Aí quando você atirou o novo objetivo do Bob também, né? Você pegou... Como é que foi? Conta como é que foi isso. Como é que você... teve a ideia de chegar... Como é que você chegou nesse cara? Como é que foi o processo de falar com esse... Conta um pouco quem é o Bob e como que você fez para chegar nele, né? Aí a gente foi criando essas cenas de ação semanais, assim, a gente foi exercitando bastante, é daí que virou... A gente fez o curta e a gente foi desenvolvendo vários projetos para a gente fazer e tal. Aí até que um dia a gente teve a ideia de fazer o Missão Hollywood, que era um programa que a gente ainda vai fazer, hein? Diga-se de passagem. O Missão Hollywood é um programa que a gente vai, manda essa missão, vai até Hollywood, 4 amigos, 4 profissionais, 2 diretores, você no caso é diretor e ator, o teu irmão que é diretor de cinema e o Renan que é coordenador de ação, dublê e tal, e eu como ator e dublê, né? Aí nós 4 íamos até os maiores especialistas do cinema de ação e efeitos especiais de Hollywood. E aí chama Missão Hollywood. E aí a gente ficou com esse projeto na cabeça, a gente tentou de várias formas viabilizar o projeto, até que eu peguei uma novela e aí a gente viu que não ia dar para a gente fazer o projeto naquele ano, que eu acho que era o ano... Era setembro, do ano passado. A gente estava pensando em setembro, você pegou a novela, que inclusive foi um papel de lutador também, né, que você pegou. Pois é. E aí, cara, eu fiquei gravando as cenas de luta na novela e sempre pensando... E sempre que aí a gente já tinha feito contato com algumas pessoas entrevistáveis, né? Pelo Instagram e tal. E aí um deles era o Regan Machado, que é um faixa preta de jiu-jitsu. Ele apareceu aí agora, o Regan. Apareceu ele tá aí? Ele tava na live, velho, que trocou o Guga, o Duda Fera, entrou aí. Fera brava, muito bom. Eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente agora nessa última viagem que eu fiz para Los Angeles ano passado, que foi uma viagem de pré-produção para a gente fazer o nosso programa Missão Hollywood, inclusive. E aí, a gente falando com várias pessoas, e entre elas o Bob Holland Hampton, que é um dos maiores dublês da nossa geração, o cara que é o dublê oficial do Chris Hemsworth, que é o Thor, agora ele fez o filme do Netflix, que eu esqueci o nome. Eu vou deixar passando aqui sem som enquanto você vai falando dele pra galera ver os filmes que ele já fez, esse cara aí. Aí a gente estava com alguns nomes e já que tinham topado participar do nosso programa. E aí teve um dia que eu tinha terminado de fazer alguma gravação de luta na novela. E aí eu me empolguei e falei assim, cara, vou mandar uma mensagem pro Bob e vou perguntar se ele toparia vir ao Brasil para fazer um seminário aqui, para ensinar os dublês, os atores, os diretores, roteiristas, como é que funciona o cinema de ação lá em Hollywood. Aí eu mandei a mensagem meio despretensiosamente. Ele respondeu, eu posso novembro e dezembro, porque eu vou fazer um filme, eu vou para não sei onde, eu vou para não sei onde. Aí eu falei, o cara levou a sério, né? Vou ter que viabilizar isso, senão vai ficar feio. Aí já cheguei para você, para o Pipo e para o Renan. O Daniel Bonatti, que era meu professor de inglês na época também, tava comigo direto, fazendo aula e tal. Aí ele me deu força também e falou, vamos viabilizar isso, cara. Vamos falar com ele, com o empresário dele, vamos ver quanto é que ele cobraria e tal. Aí quando a gente viu, o projeto já estava ali, tipo, o Bob já tinha aceitado, já tinha acertado com o empresário dele, o Brad, e aí a gente teve que achar patrocínio, teve que criar um monte de produto em cima da venda do cara, né? O que foi muito legal foi que conseguiu calhar o Bob aqui quando estava rolando a Comic Con, né? Então, assim, foi muito bacana. Foi uma conspiração muito boa também, né, do universo ali. Foi tudo muito certo também, né?
Porque ele veio bem na semana da Comic Con. Conta como é que foi um pouco isso, essa semana que a gente passou com ele. Resumidamente, tudo que a gente conseguiu fazer com esse cara aqui, né? Aí, bom, quando ele falou que podia novembro e dezembro, eu já estava ali quebrando a cabeça para ver qual que seria a melhor data e tal. Aí, do nada, eu lembrei assim, cara, a Comic Con ainda não aconteceu esse ano. Eu vou botar na internet para ver quando é a Comic Con. Aí, quando eu entrei, tava lá de 6... Não, era sei lá, era o comecinho de dezembro, de 3 a 6 de dezembro, sei lá. E aí eu falei, putz, perfeito, cara. É bem a data que o Bob pode. Aí comecei a falar com ele assim, mas eu não queria criar muita expectativa. Eu falei, ô Bob, tem aqui no Brasil a Comic Con, Comic Con Experience, que é a maior Comic Con do mundo e tal. Você participaria? Aí ele, cara, muito legal, você é uma lenda. Se você conseguir fazer isso, vai ser muito legal. E ele é muito gente boa, né, o Bob? E aí as coisas foram conspirando também. A gente foi querendo otimizar ao máximo, né, essa vinda dele aqui. E aí a gente conseguiu convencer o pessoal da Comic Con a liberar um palco pra gente se apresentar lá. Palco Creator, que é um palco enorme, né, cara? Muito legal, assim, que o palco, na verdade, é no meio da galera, assim. Ele ele interagiu com a galera, né? O que foi muito legal foi isso, que ele pegou a molecadinha, assim, e explicava como fazer uma cena de ação para uma criança, né? Isso foi muito legal. Porque muitas vezes os atores que vão na Comic Con é intocável, né? Não pode chegar perto dos caras, eles sobem no palco e falam. E o que foi muito legal do Bob que você conseguiu fazer é levar ele para ter realmente uma experiência com as pessoas, né? Isso foi muito bacana, assim. A galera se sentiu muito participante daquele evento, né? Pois é. E aí, cara, foi uma experiência muito boa, porque aí a gente produziu também uma entrevista para o Danilo Gentili no The Noite. Ele foi lá dar entrevista, a gente foi junto, né? Aí a gente produziu um workshop para o pessoal do cinema, com vários roteiristas, diretores, produtores. Foi a primeira vez, foi o primeiro workshop do Brasil com um profissional de ação internacional, né? Existem workshops no Brasil que a galera faz, mas trazer um profissional desse nível para estar do lado da galera, tirando dúvidas, explicando todo tipo de cena, foi a primeira vez no Brasil, né? Foi muito legal. Pra gente foi uma honra, né, cara? Eu falo por você também aqui. Sim, não. E os profissionais da ação também, né? Os dublês que estavam lá. A galera ficou muito feliz. Levar vários dublês do Brasil inteiro, né? O pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Recife. E também roteiristas da Globo, do SBT, da Record, diretores de cinema, de TV, de publicidade, de teatro. Então foi um evento bem interessante, assim, para a gente difundir um pouco essa cultura aqui no Brasil. Exatamente. Porque o brasileiro gosta muito de assistir esse tipo de filme. Exatamente. Mas os produtores de conteúdo aqui, por algum motivo que a gente não sabe precisamente qual, não investem tanto na produção desse tipo de gênero aqui no Brasil, né? O legal que foi a ideia que você teve de pegar todo esse material, juntar e fazer um workshop que você vai disponibilizar aí numa plataforma aí no futuro. Não foi todo mundo que pôde estar. Fala um pouco disso, desse workshop que você vai disponibilizar aí em breve, Duda. Explicando tudo que ele falou, como é que você... Já era pra gente ter disponibilizado, né, cara? Mas com essa pandemia também, ficou meio... Eu confesso, eu fiquei meio paralisado no começo. Assim. Todo mundo, né, cara? Agora que eu tô voltando, assim, a entender o que tá acontecendo e tal. E aí... Bom... Isso foi muito interessante porque a gente conseguiu juntar uma galera legal e saber quem é que está interessado nesse tipo de assunto, né? Para a gente fazer mais contato e fortalecer a rede de criadores e produtores de conteúdo e tal nesse sentido. Eu acho que tem muita gente legal querendo produzir esse tipo de coisa aqui. Eu sou bem otimista em relação a isso. Sim. E aí, depois do Bob no Brasil, rolou de eu fazer o meu primeiro filme, conta pra gente. Também tem 7 de ação. minutinhos, Duda. Conta aí. A Garota da Moto. Já filmou? Já filmamos tudo em fevereiro. Foi bem legal fazer, cara. Eu sou um policial com várias cenas de luta, de violência. Pela primeira vez eu matei. Que eu brincava isso. Eu falei, cara, eu tenho 17 anos de carreira, eu quero ser ator de ação. Nunca matei, nunca morri. E aí eu ficava com isso, assim...
entalado, sabe? Pô, Aham, me chama aí pra fazer o filme, nem que seja pra eu entrar e tomar um tiro, sabe assim? aham. E aí rolou finalmente, cara. Muito legal. Pô, que Uma demais, experiência Duda. ótima. Pô, incrível, cara. Bom, falta poucos minutos. Vamos ver se tem alguma pergunta aí que a galera quer fazer. Vamos ver. Tem bastante comentário aí, que tá com tudo aqui. Mas eu vi que o Regan entrou aí, mandou um salve. Vamos ver se tem mais algum aqui. Muito comentário. Bom, Duda, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Pô, cara, primeiro quero te parabenizar aí pela sua carreira, pela sua determinação de acreditar e seguir e ver que o universo conspira ao seu favor quando você está fazendo as coisas que te motivam de coração. E deixar aberto aí se você quer dar algum recado, falar alguma coisa para o pessoal. Falhou. Não, eu estava dizendo que eu quero agradecer a sua Eu participação. quero te dar os parabéns também pela iniciativa, cara. Valeu. Muito obrigado, Duda. Quero te dar parabéns pela iniciativa aí de fazer esse programa aqui no Instagram. Eu sei que você está na batalha também para... Tá dando delay. Eu sei que você está na batalha aí para produzir vários tipos de coisa, além de produzir como diretor, mas também como apresentador, como ator e tal. E eu dou uma força para você porque eu acredito que você, além de talentoso, é um cara muito do bem, tem um coração enorme, uma energia muito boa. E eu quero estar junto contigo aí em vários projetos aí no futuro. Eu quero que a gente presente já muita estamos, coisa legal junto. Vamos aí. Muito obrigado. Então, obrigado mesmo aí. Saiba que você é fonte de inspiração, cara. Obrigado mesmo. Para mim é uma honra te receber aí. Falar que você é fonte de inspiração aí também. Muito obrigado mesmo, viu, Duda? E parabéns. E, cara, tá dando certo. Manda bala que Hollywood vamos tá logo seguir ali. firme aí no projeto. Vamos embora. Vamos seguir firme produzindo. Ano que vem, missão Hollywood. Vamos embora. Tô dentro. Tá bom, Duda. 4 minutinhos, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, ver se alguém fez alguma pergunta. Quando veremos filmes de ação feito por vocês três? Em breve, Tassião. Tem pra sair aí. São massa. Deixa eu ver, Duda, você é um fofo. Boa, Duda. Cara, acho que é isso aí, Duda. Te agradecer mais uma vez aí. Obrigado por ter participado. Muito obrigado por tudo. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Valeu, um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau.